Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom poder estar aqui com vocês, participar desse momento, dessa série Encontros. A gente vê aí as mais diversas situações de encontros que vêm trazer um grande aprendizado para a gente, né? E hoje não seria diferente. Eu vou falar a respeito do encontro com a sabedoria. E aí a gente vai, no desenrolar disso, aprendendo e caminhando junto aí com aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Mas quando a gente vai falar sobre encontros, né? Talvez se eu perguntasse aqui, a gente fosse colocar aí no chat, escrever e falar, qual foi o último encontro que você teve, né, diante dessa questão da pandemia, vai falar, nossa, foi difícil, ficamos muito tempo aí confinados, né? Agora as coisas estão mudando, está começando uma retomada. Mas o fato é que talvez a pergunta seria qual foi o encontro que mais marcou, mais marcante da sua vida. E talvez você iria me falar que nessa história teve muita coisa que acabou sendo um divisor de águas para algumas decisões, né? Talvez outras você fala, nossa, foram coisas memoráveis que, nossa, até hoje... E esses encontros eles podem ocorrer das mais diversas situações, né? Situações que envolvem, né, escolhas, decisões. E como escolhas e decisões são algo que todos os dias a gente acaba nos deparando, a pergunta que vem diante disso é como você lida com isso? Como é que você lida com as escolhas, as decisões? É claro que o desejo a gente... eu queria ter uma escolha sábia, né? Eu queria sempre ter sabedoria. Mas será que a gente já refletiu sobre isso? Será que a gente já passou num momento, né, e com certeza sim, de decisões difíceis e como é que você agiu? Eu vejo que hoje, cada vez mais, pensar a respeito disso, quando a gente olha aí na sociedade, a impressão que eu tenho é que as pessoas têm deixado mais as suas reações instintivas assumirem as rédeas da caminhada. As pessoas, assim, têm tomado decisões sem pensar. As pessoas, assim, eu tenho visto que tira a vida da outra simplesmente por tirar. É só a gente olhar o jornal, né? Parece que só espremer sai sangue. E quando você fala, mas qual foi o real motivo que a pessoa fez isso? Fala, fez por fazer. Eu tirei a vida. Foi. Pessoas levantando bandeira de guerra, realmente guerreando mesmo, elas estão vindo para a guerra. Simplesmente porque outras têm opinião diferente, pensa diferente e vão para cima mesmo com todas as suas armas. Pensando um pouco nisso, que me faz refletir exatamente assim, como é que a gente está lidando com essa questão das nossas escolhas? Será que a gente tem sendo influenciado por essas questões que a gente vê a todo momento ao ligar a televisão, os jornais? Eu queria aqui um texto para a gente poder refletir um pouco, que é de um psicólogo chamado Miguel Lucas. Ele é um psicólogo, ele é preparador mental de atletas. Imagina, esse cara, ele lida com um jogador de futebol. E você sabe que no futebol, né, as coisas pegam mesmo, né? E ele diz assim num texto dele: ao longo da vida, muitos são os momentos em que reagimos sem pensar. Então é fato aqui que a gente pode colocar, né, que existem momentos na vida de um atleta que eles vão agir sem pensar, de um líder, né, de um gerente, de um marido, de uma esposa, que a gente é tentado a reagir sem pensar, né? E ele continua: as nossas emoções tomam conta de nós e os nossos comportamentos parecem ter vida própria. Acho que aí começa já a primeira coisa que realmente pega pra gente. As nossas emoções, os nossos sentimentos acabam tomando posse do nosso coração
E aí as nossas reações, os nossos comportamentos acabam tendo vida e a gente acaba aqui tomando decisões sem pensar. Isso é muito perigoso, né? E a boa notícia que ele vem a dizer aqui no texto, ele continua e diz assim, ó. A boa notícia é que podemos aprender a perceber que existe um espaço de decisão. Antes de agirmos, antes da gente reagir, existe um espaço de decisão e aqueles que aprendem a transitar nesse espaço amadurecem. Então, assim, aqueles que sabem lidar com esse espaço acabam, assim, eles vão amadurecer. É fato que existem espaços de decisão, né, entre a questão do estímulo e da resposta, e esse espaço ele é longo, e às vezes dá para a gente poder refletir e tudo mais. E também é fato que existem espaços curtos para a gente poder refletir e trazer essa resposta. Mas aqueles que não sabem lidar com esse espaço, eles acabam vivendo confinados no seu próprio instinto animal. Isso é algo que a gente pode perceber no nosso dia a dia. E eu queria dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando você recebe críticas, qual é a sua reação instintiva? O que é muito comum da gente reagir. Então, quando alguém fala alguma coisa, olha, pô, Júnior, mas você fez isso, aquilo, achei que não... Qual é a primeira reação? A reação instintiva, irritação. A gente fica irritado, ele vai falar, como é que fulano veio falar isso de mim? E tal, né? E aí a gente já fica irritado e aí o coração vai. E na minha época, quando eu era adolescente, quando acontecia alguma coisa, os caras ficavam até meio assim, né? Porque eu sempre... Tem toda uma história que um dia eu vou contar para vocês a respeito da minha conversão, que Gilbertão vinha para finalizar. Então já vinha, se vinha para finalizar, meu filho, o negócio era pegada mesmo, né? Então... porque sabia que a minha reação era animal, né? Com quantas vezes eu tenho lidado com essa questão da minha reação animal? Talvez vocês também, mas ela existe e a gente precisa pensar um pouco nisso. E voltando aqui, ó, diante da crítica a gente tem o que? A irritação. Outra reação instinta nossa também, a negação. Não, imagina, você está se confundindo tal, e não aceitar de repente a crítica. Uma outra reação é a justificação. Não, mas veja bem, porque naquele dia eu também estava assim e você justifica e tudo mais, né? Ou então o abatimento. Você fica, realmente acho que eu não sirvo mesmo, eu sou péssimo, né? E todas essas questões diante de uma crítica faz com que... talvez seja o rótulo nosso para a gente ter essas reações instintivas e isso ser algo do normal. Mas quantas das vezes a gente para refletir um pouco, como o próprio psicólogo diz aqui, que a gente analisar essa questão desse espaço de decisão. Será que a gente já responde de bate-pronto e a gente é tomado por essas reações instintivas? Será que a gente reflete mesmo? Por isso eu comecei perguntando, como é que você reage a respeito disso? Porque no espaço de decisão a gente vai usar o quê? E aí seria a primeira dica diante dessas questões, diante da crítica. A dica seria a gente separar a crítica do crítico. Porque às vezes a gente está diante de pessoas que eu digo assim, ela pode até falar algo relevante, ela está trazendo, a gente chama de crítica construtiva, ou algo que vai te ajudar, mas você, por ser aquela pessoa, você já vai se irritar, e aí você vai deixar o seu lado animalzinho ir para fora e as coisas não vão ficar bem. Outro exemplo é diante da provocação. A provocação, quando você é provocado, qual é a questão? Se alguém chega e fala algo para você, logo é o revide. Ah, comigo é assim, bateu, levou, pronto. E a gente tem essa reação. Para outros é o romper. Ah, a pessoa veio e falou isso para mim, acabou. Acabou, ela lá, eu aqui, e não quero saber. E em uma terceira instância também a gente vê o quê? Pessoas que se isolam. Mas diante dessa situação, né,
Se uma pessoa vem e nos provoca, o provocador, e aí isso reage diante dessa provocação, também vem mostrar quem nós somos. Isso é algo que a gente precisa pensar muito, porque a gente precisa entender e refletir quem nós queremos ser. Porque a partir do momento, se alguém vem com algo muito provocador e a gente vai responder com raiva, a gente acaba também sendo provocador, e a gente de repente, se aquele é uma pessoa que tem sido grosso, você se torna o grosso também. E a pergunta é: o que você quer ser? Quem realmente você é? E aqui, esse psicólogo, ele traz, né, isso baseado num texto de um outro grande psicólogo, filósofo chamado Viktor Frankl, que ele fala: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta encontra-se o nosso crescimento e a nossa liberdade. Porque é fato que quando a gente sabe lidar com isso, quando a gente entra nessa questão de poder pensar e entender que a gente tem um espaço que a gente pode refletir, a gente vai inibir esse outro nosso lado animal. E aí, como agir com sabedoria? Como entender isso? E eu queria trazer para vocês aqui o texto de Tiago. Tiago também, para alguns estudiosos, é dado como um livro de sabedoria do Novo Testamento. E além dos livros de sabedoria, né, que a gente tem lá de Provérbios, Eclesiastes na Bíblia, que é uma grande fonte rica para a gente se alimentar diante da nossa jornada, Tiago ele vem falar a respeito da sabedoria. E o texto dele, o texto de Tiago, que a gente vai ler aqui do 1 ao 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato por passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Vamos até aqui. Aqui o contexto dessa carta de Tiago vem trazer para a gente assim, algo muito interessante, porque para quem ele escreve, eles eram para vários seguidores aí de Jesus que estavam espalhados nas mais diversas regiões, eles que estavam sofrendo discriminação, tentações, dificuldades de todo tipo. E aí, quando a gente se identifica e entende que as mais diversas situações, assim, eu não tenho como pegar e falar assim, eu sei que você passa por essa, por aquilo, mas para que você possa se identificar que essas pessoas passavam por as mais diversas dificuldades, situações, provocações, críticas, porque eram pessoas que estavam ali numa terra onde muitos não queriam saber de Jesus, não gostavam de Jesus, perseguiam aqueles que acreditavam em Jesus, e eles sofriam todo esse tipo de situação. Mas é para você entender e você se identificar de como Tiago vinha trazer essa carta falando: olha, vocês estão passando por essa situação e eu vou trazer uma palavra aqui para vocês, né? E Tiago, a primeira coisa que ele vem falar, e aí talvez isso seja até um pouco estranho para a gente, ele fala assim, a respeito de: meus irmãos, no versículo 2, considere um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí, é o que eu queria refletir um pouco com vocês aqui. Porque Tiago aqui, ele nos provoca a gente considerar o motivo de grande alegria nas provações. E aí foi que eu falei, mas é estranho se alegrar
diante de sofrimento, Júnior, pelo amor de Deus, o negócio está feio aqui, o negócio está pegando e eu vou ter alegria. Mas o que Tiago está dizendo para a gente é que a gente está em obras, que estamos em obras. E aí é o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui para a gente entender nessa nossa caminhada desse encontro com a sabedoria. É a gente se alegrar por estarmos em obras. Por ainda sermos pessoas que nós estamos num processo de amadurecimento. Se a gente esse olhar na ótica da alegria de cada dificuldade, quando as provações chegam na nossa vida, que seria algo muito bom, por quê? Pois isso nos torna mais preparados, mais maduros, mais firmes na dependência de Deus e a gente tem uma caminhada cada vez mais entendendo aquilo que tem a ver com a nossa história aqui na humanidade. É como se a gente fosse enxergar como uma história onde a gente decide construir uma casa, mas sem saber colocar um tijolo. O danado quer fazer a casa, quer até fazer uma mansão gigante, coisa boa, mas não sabe pôr um tijolo, nem misturar a proporção de cimento com areia e colocar água e tudo mais. Não quer nem ouvir o mestre de obras. E aí o que aconteceu? A casa caiu. Agora, nego, a casa caiu. Como é que ficou? E a gente não tem mais nada para levantar. Porque pensa bem, né? Você junta, você vai juntando as coisas, você vai juntando os seus recursos, você quer usar o seu eu para trabalhar muitas coisas. Você constrói uma casa, bom, a casa cai, aí você usou todos os seus recursos, como é que fica? Então é para que a gente fosse imaginar exatamente essa história. A gente quis construir uma casa, não sabia de nada, construiu, a casa caiu e a gente não tem mais nada. Mas e o que acontece? O mestre de obra, que é um cara amoroso, gracioso, nos convida a construir tudo do zero. E ainda paga a dívida da casa de todo aquele material que estragou, que a gente desperdiçou, e ajuda a gente a construir uma casa nova. E você não tem mais nada a fazer, é só aceitar e colocar a plaquinha lá em cima. Estamos em obra. E cada dia se alegrar com aquilo que o mestre de obras está fazendo. Isso que eu estou contando para vocês, para a gente entender por que Tiago fala a respeito de a gente se alegrar diante das provações, é porque essa história que eu quis fazer esse paralelo é a história nossa, da nossa caminhada, de como o pecado entrou no mundo. Na realidade, nós nos afastamos de Deus, né? Os nossos pais lá atrás se afastou de Deus, quis usar a prerrogativa de decidir o que é certo e o que é errado, quis fazer a casinha do jeito deles e o negócio caiu, e aí nós perdemos o contato com aquilo que é a sabedoria, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que sabe como nos moldar como gente de verdade. E o pior de tudo isso, que diante dessa condição, a gente não tem mais como se reconectar com Ele. E Ele, no seu infinito amor, Ele manda quem? O grande mestre, Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala, ó, eu vim pagar a dívida para esse pessoal estar aqui junto com a gente de novo. Ele falou, mas a dívida é uma dívida de morte, somente com sacrifício. E aí, Jesus fala, eu pago. E aí, meus queridos, é onde a maravilhosa graça de Deus se manifesta e a gente é reconectado. E Ele dá a possibilidade da gente reconstruir. O problema é que a gente não reflete dessa forma. E a gente, quando tem um olhar, por isso o Tiago fala para esse pessoal que está lá sofrendo e fala assim, é o seguinte, vocês estão aí, sei que vocês vão passar por dificuldades, vocês vão ter que tomar decisão e tudo mais, mas tem um ânimo, isso está ajudando a amadurecer. Porque vocês estão em obras. Então é fato que ainda o que está agindo e atuando na nossa vida é fruto dessa questão do pecado, desse nosso ser, desse nosso animalzinho. Lembro do Rodrigo quando fala, eu gosto dessa ilustração, a jaulinha de borracha que a qualquer momento deixa sair esse bichinho e E quando a gente olha com essa perspectiva da alegria, fala, poxa vida, não está sendo difícil, mas isso é um aprendizado para eu poder amadurecer e até para que eu possa caminhar
seguindo nessa obra que Deus quer fazer na vida de cada um e eu ser instrumento na vida dele, a nossa perspectiva muda. Por isso o Tiago fala assim: alegre-se de estarmos em obras. Isso muda a nossa perspectiva com o outro também, porque quando a gente olha para o outro, de repente você pode ser alguém que venha trazer uma provocação, trazer de repente uma crítica. Como é que você responderia para essa pessoa se você conseguisse visualizar bem aqui no peito dela escrito assim, em obras? Mas não vai querer falar isso é um mal acabado. Não. A pessoa está em obras, ela ainda está aprendendo. Será que a gente teria a mesma paciência? De, não quero saber. Fala, não, essa pessoa também, assim como eu também estou em obras, eu estou em formação. Então a primeira coisa, meu querido, para a gente ter esse encontro com sabedoria, e Tiago já abre logo nesses primeiros versículos falando a respeito disso, é a gente se alegrar por estarmos em obras. E ele fala que a prova da nossa fé produz perseverança. Exatamente isso, é a perseverança, é a gente entender que diante dessas situações, aquilo que nós cremos e aquele que vai refazer tudo aquilo que a gente acabou. Falou, olha, agora nós temos essa conexão com Deus, a gente vai poder saber como é que constrói uma casa, saber como é que vai ser gente de verdade. A gente descansar exatamente perseverando, pois nós cremos que agora sim nós estamos na mão do mestre da obra. Por isso Tiago, na perspectiva dele, ele fala, se alegre-se, e persevere, pois agora sim você está colocando a construção e o caminho da sua vida diante do mestre de obras, daquele que vai tirar do meio dos entulhos e levar você para uma caminhada muito melhor. Então, esse primeiro ponto é alegre-se por estarmos em obras. E ele continua no texto, e ele diz assim no versículo 5, se algum de vocês te falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É que alguém que tem mente dividida é instável em tudo o que faz. Aqui ele começa exatamente com uma coisa que é o segundo ponto para a gente poder refletir. Porque ele pergunta assim, é óbvio que diante de todo o povo e a carta que chegou para todo esse povo que era seguidor de Jesus nas mais diversas regiões, chegar e na carta ele pegar e ler assim, se algum de vocês lhe falta sabedoria, peça a Deus. Mas aqui cada um lê e fala assim, mas pô, eu tô pedindo, como é que é? Mas a questão é que ele quer trabalhar um pouquinho mais a respeito disso. E aqui é o segundo tópico que eu queria falar com vocês. Analise os seus recursos interiores. A sabedoria era algo necessário, pois sem ela os cristãos ali naquela região eles iam sofrer, que sofriam, né, eles iam enfrentar tribulações e jamais alcançaria a maturidade e a plenitude. Tiago encorajava os seus leitores a se avaliarem com honestidade seus recursos interiores. Então assim, se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus. Mas assim, quais são os recursos que você usa diante das escolhas e decisões da sua vida? Para pensar um pouco. Com certeza você tem decisão do seu trabalho, diante do seu planejamento familiar, das suas condutas no seu dia a dia com a esposa, né? Às vezes você vai tomar algumas decisões que talvez ela vire e falar assim, dá vontade de pegar, falar igual a minha esposa, pegar e esfregar no murinho de chapisco. E aí, ó o bichinho saindo do coração já lá e querendo, né, fazer algo um pouco mais triste aí. Essa é a pergunta que a gente deve ter como reflexão. Quais são os recursos que você usa diante de decisões e escolhas?
Porque se a gente consegue avaliar isso, Tiago ele vem propor para a gente, nos desafios, experimentar um encontro com a sabedoria. Para que a gente venha avaliar os nossos recursos interiores com uma jornada diária de oração. Com dia a dia de oração. Quando a gente olha a nossa jornada de oração, a gente vê que às vezes é muito mecânico, né? Senhor, me abençoe com essa decisão e tal. E aí você já vai para a decisão, e aí assim, às vezes eu tenho essa impressão que parece que, opa, se a gente fosse querer ilustrar isso, é lógico. E aí você vê assim, né? O Senhor Jesus esperando, opa, fez um pedido para mim. E aí você já pega e já toma a decisão, você nem esperou responder. Então assim, é como se Tiago estivesse falando assim, olha, o que eu estou falando para vocês não é algo que você só vai pedir naquele momento, mas é uma jornada, porque nós estamos num processo. Lembra que eu falei de que a gente está em obras, que a gente está nesse processo? E Tiago aqui, ele vem exatamente fazer com que a gente, se você tem falta de sabedoria, opa, peraí, será que eu tenho falta? Como é que está isso? Como é que eu tenho me mantido? Será que eu tenho respondido às demandas, às inquietudes, às decisões e à escolha de uma forma que eu estou deixando mais o meu instinto sair para fora, ou eu estou tendo um tempo de reflexão, me colocando diante de Deus? Porque ele fala o quê? Peça a Deus. Ou seja, se coloque em oração. E a gente acha que é tudo instantâneo, e aí é o grande perigo, porque a gente tem experimentado o quê? Senhor, é isso ou não? Alguns usam até um jeito meio gospel de responder isso, né? Senhor, se chover hoje, eu tomo essa decisão e eu vou comprar isso. E aí dançou, porque daí não choveu, né? E aí quer usar para querer trazer a resposta na realidade nossa, o nosso jeitão, e não a de Deus. E aqui, Tiago vem falar dessa jornada diária de oração. Essa jornada que nos leva a um relacionamento diário com Deus, que é a verdadeira sabedoria. Quantas vezes nós nos perdemos assim em momentos de escolha e decisão e acabamos sendo orientados por sentimentos, impulsos, achismos, e colocando a sabedoria que Deus nos dá de graça em segundo plano. Tiago nos orienta a permanecer firmes. No nosso grupo lá, o Corujão, né? E aí quando eu vi isso eu lembrei muito do irmão querido que participa lá. E eu não cheguei até, agora falhei em ver isso, mas não teve uma vez que ele não pediu por sabedoria. E você percebeu que às vezes a gente pede por sabedoria só em momentos difíceis? A gente usa às vezes a oração, por exemplo, para pedir por sabedoria, já no momento onde está já no limite, como último recurso, e não pedindo para que Deus venha trabalhar, porque agir com sabedoria não tem a ver só simplesmente o escutar, mas tem a ver como moldar a nossa vida, moldar o nosso jeito de reagirmos diante disso. Por isso que quando aquele psicólogo lá no começo ele fala a respeito desse espaço de decisão, e na realidade Tiago já vem falar isso há muito tempo. E eu queria pegar essa terceira parte para a gente refletir, usando exatamente com essa questão: aprenda a usar o espaço de decisão. O texto de Tiago, ele continua, e aí a gente vai dar um salto lá, a gente foi até o versículo 8, mas a gente vai até o versículo 19, e é um grande desafio você ler aí esse primeiro capítulo, e que é fantástico. E Tiago diz assim lá no versículo 19 e 20, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que fantástico. Porque quando a gente aprende a explorar esse espaço de decisão, aproveitando para refletir,
a gente usa isso para buscar a sabedoria de Deus, é o grande segredo de uma vida de verdade. Tiago aqui ele vem falar assim, olha, meus irmãos, tenham isso em mente, ou seja, inculca isso, põe na sua cabeça. Estejam prontos para ouvir. Esteja atento. Ouça. Peraí, se for para ouvir, antes de você falar, dá uma refletida. Tiago está falando exatamente desse espaço de decisão. Quando a gente conhece e sabe que a gente precisa tentar ver, às vezes há ruídos na comunicação e você pode entender errado e a gente acaba machucando as pessoas por muito pouco. Relacionamento entre marido e esposa, quanto disso acontece? E a gente vai criando ranços e a gente vai criando situações onde cada vez mais as pessoas se machucam. Relação com pessoas onde você trabalha. E aí, Tiago vem com essa sabedoria e vem falar, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. E fala, e tardios para se irar. Mas a impressão é que às vezes não, falou, você vai ao contrário, você solta o bichinho, aí o que acontece? Você é imediato para irar, aí você já fica com raiva, entendeu? Aí você já quer sair falando, depois de tudo, lá na frente, aí você fala, poxa vida, acho que agora que eu vim entender o que a pessoa está falando, acho que eu agi mal. Você já passou por isso? Você já passou por essa situação, né? Estourou, falou e tal, e depois que você veio ouvir. Essa trilogia que Tiago monta pra gente nesse terceiro momento da nossa reflexão aqui é muito importante para a gente entender como é que é esse nosso processo de amadurecimento. Por isso, diante de situações, às vezes até decisões que a gente tomou aí na nossa vida errada e acaba que sendo difícil, ela teve um grande ensinamento para nós. Isso vai fazer com que a gente amadureça. E Tiago vem falar isso de uma forma fantástica para aquele povo que estava sendo perseguido. Aqui também, hoje é difícil, a gente não pode mais nem colocar mais a nossa opinião, a gente não pode expressar mais nada, porque qualquer um pode entender, a gente tem que... Hoje a gente coloca mais por medo a questão de como a gente vai falar do que a gente querer buscar a Deus. Quantas vezes antes de responder você já orou? Quantas vezes antes de você tomar uma grande decisão na sua vida, você quis compartilhar isso com aqueles que também caminham na fé? Porque isso que Tiago está fazendo, ele mandou uma carta, falou, olha, eu também estou caminhando na fé, eu também sou servo de Deus. Ele começa assim. E aí vem a grande questão, quantas vezes você experimentou? Se experimentou, como foi? E você tem continuado nisso? E se você não experimentou, você também é convidado a experimentar. O texto de Provérbios 9, 10 a 12 diz assim, eu vou ler na versão da Bíblia a Mensagem, tá? Diz assim, tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do Eterno. O entendimento vem do conhecimento de Deus Santo. Eu, a sabedoria, torno cada momento da sua vida mais proveitoso. E cada instante da sua existência valerá a pena. Faça a sua escolha. Viva com sabedoria e viva bem. Ou zombe da vida e a vida zombará de você. Esse texto aqui na versão A Mensagem, tirado de um dos livros de sabedoria da Bíblia, que é o Provérbios, vem trazer para nós um grande ensinamento, que eu queria encerrar deixando para você aqui. Ele fala que começa tudo com Deus, o Eterno. Ele é a chave de tudo. Talvez a sua vida está um pouco aí tudo meio trancada, tem um negócio na amarra. Meu querido, comece com Deus. É dele que vem todo o conhecimento, é dele que vem a sabedoria. E ele já fez toda a obra lá atrás para reconstruir todo o nosso caminho, para que a gente viesse se reconectar com essa sabedoria que vai fazer com que a vida nossa seja mais proveitosa, como diz o texto. Para que a gente viva bem. Não perca oportunidade não.
Começa hoje. Começa hoje a ter essa perspectiva. Começa hoje a aproveitar esse espaço de resposta diante das decisões da escolha e ter um encontro com a sabedoria. É fato que muitas das vezes, nem sempre assim, às vezes as decisões são, a decisão A é difícil e a outra é mais fácil. É fato que às vezes quando você vai colocar, não, mas aqui os argumentos aqui são todos favoráveis, vai ser fácil para você decidir. Mas é fato também que às vezes Deus coloca situações onde a manifestação dele você não vai ver como algo mágico de resposta. E Ele quer que você realmente tome essa decisão, mas que antes você se coloque diante dele, para que Ele possa fazer com que a sua caminhada seja mais madura, para que você venha aperfeiçoado, não sozinho, porque sozinho nós não conseguimos nada, não somos nada, mas com Ele. E o texto fala exatamente, faça a sua escolha, viva com sabedoria e viva bem. Zombe da vida, ela zombará de você. Meu desafio hoje é que você venha exatamente a desfrutar desse encontro com a sabedoria, que você possa se alegrar de estar em obras, saber que você, diante das dificuldades, você vai amadurecer, de você analisar os seus recursos interiores, de você poder, será que eu estou usando mesmo esse espaço de resposta? Será que eu estou buscando a Deus? Será que eu tenho orado isso sempre? Às vezes, eu não sei lidar, meu marido é assim, mas você já orou, colocando diante de Deus? Coloquei uma vez. Quando a gente se coloca diante de Deus, ele fala, mas é repetição, Júnior, você está repetindo as orações todos os dias. Meu querido, é uma conversa. É você se colocar diante de Deus e falar, hoje aconteceu isso. Hoje aconteceu isso, achei que eu estava certo. E talvez Deus vai falar para você, você estava errado. Espera mais. Quanto você tem experimentado disso? E a terceira coisa é aprenda a usar esse espaço de decisão. Então, diante dessa caminhada da gente a gente analisar recursos, se alegrar e aprender a usar o espaço, eu desafio a você a essa caminhada do encontro com a sabedoria. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, nos abençoe, ó Pai, porque muitas das vezes que os estímulos vêm, nós acabamos respondendo de forma animal, deixando, ó Pai, com que as nossas emoções se manifestem. Às vezes, ó Pai, nem passamos por provocações, nem críticas, mas às vezes estamos respondendo para os outros, ó Pai, diante de esses starts que estão dentro de nós mesmos, as nossas emoções, as nossas indignações, e acabamos que machucando outras pessoas. Por isso, Pai, eu clamo que o Senhor Jesus venha cada vez mais atuar em nossas vidas, na vida de cada um desses meus queridos, na minha vida, para que possamos ter um encontro com sabedoria e viver bem, ser gente de verdade, que possamos ter perseverança e persistir, ó Pai, nessa caminhada, nessa vida de oração, ó Pai, se colocando diante de Ti. Tendo essa conversa contigo e aprendendo, ó Pai, a ser tardio no falar, tardio no irar e estar pronto para ouvir. Nos abençoa, ó Pai, abençoa a Tua igreja, que possamos juntos caminhar mais longe. É o que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que detém a sabedoria e que quer compartilhar conosco, que Ele possa nos abençoar dia após dia. Amém. Queridos, viva bem, viva com sabedoria. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Um grande abraço.